E aí, beleza pura, sem mistura? Dandan na área aí rapidinho para uma reflexão na sequência dessa nossa jornada da prosperidade, trazer hoje uma reflexão sobre o questionamento, as perguntas. É importante que nós façamos ou aprendamos a fazer perguntas, a nos fazer perguntas, porque a prosperidade, o nosso projeto de vida, a nossa trajetória, tudo que nós vimos, vivemos, sentimos, produzimos, agimos, tudo tem um porquê. E tudo é decorrência de algo que nós fizemos e que nos trouxe até aqui. Antes de dar sequência aí, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Esse conteúdo é de muito valor e essa jornada da prosperidade está simplesmente demais. Cada dia o vídeo mais interessante na sequência e o mais importante. Por mais que haja um planejamento sobre alguns tópicos a serem trabalhados, incrivelmente os pontos, as trajetórias do nosso conteúdo, ela está sendo muito conduzida por Deus. Só pode, porque foge muito ao que eu inicialmente projetei. Eu traço alguns parâmetros a serem colocados e faço tudo de forma muito espontânea, mas o curso do conteúdo, ele é colocado de uma forma muito espontânea, muito sublime, porque eu acredito sinceramente que é porque faz sentido para você. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena muito a gente trabalhar essa naturalidade, essa espontaneidade do conteúdo que está sendo colocado. E então, vindo no sentido de questionamento, que eu creio é um dos pilares da nossa vida como um todo e principalmente da prosperidade, porque só é possível ajustar as nossas velas ao vento, em alto mar, e conduzindo-nos ao objetivo desejado, ao destino desejado, quando nós nos questionamos, quando nós começamos a observar para onde o vento está soprando e o que nós devemos fazer com as nossas velas. Assim, na nossa vida, devemos sempre nos questionar para verificarmos se os nossos caminhos verdadeiramente estão nos levando ao objetivo desejado. Ontem eu fiz uma menção sobre a questão da subida do nosso morro da vida, o Everest e tal. Nesse sentido, quando a gente trabalha aí a questão da projeção de um alvo e vamos buscando aquele alvo, se porventura nós não nos questionarmos ao longo da nossa trajetória, corremos sério risco de, quando chegarmos ao topo, percebermos que subimos a montanha errada. Então, é preciso questionar-se sempre. E 3 questionamentos básicos são: por quê? Por que não? E se? Esses 3 questionamentos nos dão nortes significativos e determinantes para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Por quê? O porquê é a razão pela qual a nossa alma canta, o nosso coração encanta, a nossa motivação ativa a ação. E nesse sentido, se nós descobrimos o nosso porquê, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. E o porquê não? O porquê não é um desafio. É um desafio, porque muitas vezes, ao longo da nossa trajetória, as vozes que ouvimos da nossa mente, as vozes externas, e às vezes o nosso racional está digladiando com o nosso subconsciente e trazendo informações que nos limitam.
tentando nos dissuadir quanto às ações que desejamos para a obtenção do resultado desejado. E esse desejo ardente da conquista do objetivo, da chegada no destino, ele tem de estar muito claro para que nós não caiamos no canto da sereia, que não sejamos dissuadidos pelo nosso subconsciente, pelo nosso consciente, na verdade, porque o nosso subconsciente ele nos impulsiona, mas o nosso consciente quer nos dissuadir. São as vozes da mente que querem nos colocar numa situação de subjugados perante as nossas próprias ações. É talvez uma ação, um sentimento de limitador, mas me fugiu o termo que eu queria colocar, é de vítimas, isso, o termo é esse. É colocar-nos numa situação de vitimismo. E muitas vezes nós nos colocamos assim. Porque culturalmente nós fomos treinados para sermos vítimas. A média, ela trabalha com conceitos limitadores de avanço. Eu diria que seriam os tacógrafos da vida, né? Que colocam-nos para limitar as nossas velocidades. Nós temos, por natureza, uma progressão ilimitada. As limitações cabem a nós. Por que uns conseguem algo grandioso e outros não? Muitas vezes saíram de culturas, de lares, de regiões, de condições muito próximas, quando não as mesmas. E uns avançam, outros não. O condicionamento mental e a ação, a proatividade, elas determinam significativamente os resultados. Tudo isso, obviamente, decorre de questionamentos feitos para si, consciente ou subconscientemente. E por que não? E por que não? Se o outro chegou, por que não eu? Por que só ele? Por que eu não vou atingir o meu porquê? É importante que nós estabeleçamos esses questionamentos como parâmetros iniciais e permanentes na nossa vida, nas nossas condutas, nas nossas ações, para que nós consigamos atingir os objetivos desejados, sempre em toda e qualquer circunstância da vida. A prosperidade é isso. É o questionar-se sempre, é o corrigir o curso da nossa trajetória. Estamos no ponto A, estabelecemos o ponto B onde desejamos chegar. Para sair daqui e chegar aqui, precisamos de uma trajetória onde teremos inúmeros obstáculos. E por vezes a gente está caminhando, a gente desvia, de repente vem para cá e se nós não nos questionarmos, não começarmos a observar, a gente começa a subir a montanha errada. De repente, a gente começa a seguir caminhos errados e vamos nos distanciando do nosso alvo, do nosso ponto B. E é importante que tenhamos clareza disso e, através dos questionamentos, é que conseguiremos isso. Então, por quê? Qual é o nosso porquê? E por que não chegar onde desejamos? E se eu chegar? E se não chegar? São questionamentos necessários, óbvios, e a obviedade nos assusta. Por vezes, o que é óbvio nós ignoramos, a base, o elementar nós ignoramos, por arrogância, por soberba, por ignorância. Mas o óbvio, por vezes, é ignorado por nós. Então,
as 3 perguntas elementares em toda e qualquer circunstância é o porquê. Por que fazer isso? Qual o meu porquê? A segunda, o por que não? Por que não fazer? Se o outro chegou, por que não eu? E o e se? E se eu conseguir? E se eu não conseguir? E se eu agir? E se não agir? O e se, ele é muito importante, porque ele vai nos projetar numa mentalização de causas e consequências que nos levam a erros e a acertos. Portanto, as maiores ferramentas que temos na jornada da prosperidade, sem dúvida nenhuma, são as perguntas. E é importante que nós treinemos as nossas perguntas, porque são elas que irão nos direcionar na nossa trajetória e ela que nos trará as respostas que buscamos. Quando nós queremos algo, devemos nos questionar, e quantas vezes eu tenho certeza que, assim como eu, você também já teve situações em que você se questionou e não obteve no momento a resposta, mas quando menos esperava, era isso. Ou então, questionou, lançou um desafio, lançou um questionamento, e quando, do nada, vem a resposta. Caramba, é isso. Portanto, sugiro a você, questione-se sempre, em toda e qualquer circunstância. Treine a pergunta, faça-se pergunta em toda e qualquer situação. Feitas as perguntas, obtidas as respostas, é importante que você reduza a termo, que você escreva as suas respostas. Se possível, as perguntas também, às vezes é necessário, porque nem sempre você terá as perguntas certas. E aí, o fato de reduzir a termo, de escrever as suas perguntas, faz com que, ao longo do tempo, você vá ajustando as suas perguntas para obter a resposta correta. Porque perguntas fracas, respostas fracas. Perguntas fortes, respostas fortes. Simples assim. E para que nós consigamos desenvolver o hábito de fazer perguntas fortes para que tenhamos respostas igualmente fortes, perguntas certas para que tenhamos respostas certas, é preciso treinar, é preciso reduzir a termo, é preciso exercitar. Então, pergunte-se as 3 primeiras, ferramenta principal da prosperidade é, sem dúvida, a pergunta. Precisa-se reduzir a termo, porque quando você escreve, sinal que você introjetou essa pergunta e a resposta, e esse exercício de escrever, ele te aproxima exponencialmente do resultado desejado. A não escrita faz com que as coisas se percam ao vento. E nessas questões de perguntas e respostas, exercícios feitos, reduzidos a termo, a escrita, nós precisamos refletir sobre as perguntas, refletir sobre as respostas, decidir o que fazer ou como fazer e agir. Muitas vezes o como, ele vem por consequência da decisão do que. Decida o que o como vem. Decida o que você quer. O como você vai alcançar o que você quer
virá. Como? Com perguntas. Portanto, treine perguntas para que obtenha as respostas. Reflita sobre as perguntas, reflita sobre as respostas. Decida-se com as perguntas, decida-se com as respostas. E haja. Ação. Sem ação não há transformação. Sem ação as coisas não acontecem. O esperar de braços cruzados nada produz. O esperar do esperançar, fazendo acontecer, lhe traz a resposta do como você deve fazer para chegar ao resultado desejado. Portanto, meus amigos, hoje o que eu queria trazer para vocês era exatamente a ideia principal e objetiva, isolada, de questionamento. Ontem eu mencionei sobre a fé. A fé, ela deve acompanhar todo o processo, toda a jornada da prosperidade, da vida como um todo, mas da prosperidade em si. A fé em Deus, mas a fé na ação, na produção do resultado da ação direcionada a um objetivo específico. Portanto, tenha fé em si, tenha fé na vida, tenha fé em Deus, faça a sua parte. Deus nos deu a capacidade de produzir, de fazer, de realizar. Basta que nós tenhamos a sabedoria vinda do alto, para que tenhamos clareza, discernimento, aprendamos com as perguntas e as respostas, para que decidamos o melhor a ser feito e, a partir daí, agindo direcionado ao objetivo desejado. Vou ficando por aqui. Se gostou do tema, dê sua curtida, comente. Isso é muito importante para nós. Compartilhe se fizer sentido para você e possa ajudar outras pessoas. E lembrando, se não for inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para que você receba todas as atualizações. Vou ficando por aqui. Forte abraço.